Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, à nossa aula de catecismo, da Igreja Católica. Sejam todos bem-vindos pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aula de catecismo, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Nesta oração inicial, vamos rezar o Salmo 145. Felicidade dos que esperam no Senhor. Santo Arnóbio diz: louvemos o Senhor em nossa vida, isto é, em nosso proceder. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendizei minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há honra que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro, ele volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que nele existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendirei o Senhor Deus toda a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Logo cedo postei o Evangelho, nessa página, Padre Edivânio Filho, e também rezei a hora canônica Laudes na página Padre Edivânio Exorcista. Tá certo? São as duas páginas. Ontem eu já explicava o porquê dessa nova página, porque o meu perfil, foi totalmente bloqueado pelo Facebook, então eu não tive como administrar. Tem uma pessoa que é auxiliar, que alimenta, que tem, mas não tem o domínio total sobre a página. Então a gente vai criar outra página para poder, e agora a gente colocou 5 perfis administradores nessa página para nos assegurar. Se um bloqueia ou perde a senha, pode acontecer alguma eventualidade, como aconteceu no meu perfil pessoal. Então, a gente está com a página assegurada. E vocês estão percebendo, estão vendo, quem já curtiu a página, quem não curtiu ainda, curta a outra página, Padre Edivânio Exorcista, que a gente está colocando os vídeos lá também, fazendo as postagens. E por enquanto eu estou fazendo as horas canônicas nesta página. O curso ainda vai ser por essa, a gente vai manter, Quando a gente atingir a quantidade que essa tem, quase 15 mil seguidores, a gente faz desta página um grupo, e a outra fica como uma página oficial. Essa é a nossa estratégia, esse é o nosso pensamento. Por enquanto, as orações, todos os cursos por essa página. As outras a gente só vai fazer as horas canônicas, laudes, hora média de 12 horas, Às 3 horas da tarde, o ofício das leituras, às 5 horas, 5h30, a gente faz as vésperas, e à noite, depois daquele momento de oração por essa página, a gente faz as completas
eu vou tentar rezar as horas canônicas, né, pela página Padre Edivânio Exorcista. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a aula rapidinho, né? Estamos na terceira parte, no artigo 3º e no terceiro mandamento. É a página 567. Abra o seu catecismo da Igreja Católica, não é? Pode curtir a página, continuar curtindo a página, comentando, né? E transmitindo na sua rede de transmissão, na sua lista de transmissão. Então, o terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 10. Né? Que está também para Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado, disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 27 a 28. Esta é uma espécie de introdução para os incisos que vêm agora, que são os subtemas, né? E este artigo, este mandamento tem apenas 2 incisos, que é o dia do sábado e também o dia do Senhor. O dia do sábado para os hebreus e para os judeus, o dia do Senhor para os cristãos, para nós, o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Vamos ver o sabache, o sabático, não é? O dia do sábado, a partir do número 2168. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. Veja, a santidade do sábado. O dia sagrado. O dia sagrado. O 7º dia, o dia do descanso, não é? Do Senhor. Não é que Deus trabalhou 6 dias ininterruptamente, dia e noite, 24 horas. Vamos pensar assim, não é? De acordo com a nossa razão humana. E no 7º dia, ele descansou, ele foi para a praia, ele foi para uma fazenda, uma chácara, ele foi para o lazer ou simplesmente ficou numa casa de alpendre com uma rede preguiçosa para deitar. Não foi isso, certo? O descanso em Deus é um descanso ativo, né? O descanso em Deus é a plenitude. É a plenitude. É que ele no 7º dia viu que tudo que criou era bom, era perfeito, perfeitíssimo. Criou o homem e disse, a humanidade disse que é muito boa, muito bom, não é? O ser humano. E por isso que o salmista, em oração, diz, continua, Senhor, teu projeto de amor em mim. A criação não terminou, tu continuas Criador. Essa concepção que diante de Deus, Deus está sempre, vamos usar, e veja essa terminologia de trabalho. Está sempre trabalhando e o trabalho de Deus é um trabalho sempre de criação e recriação, é um trabalho sempre de remissão e salvação, um trabalho sempre de santidade e perfeição. Não é? Diante dos fariseus, o próprio Jesus diz, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho sempre. A crítica e querendo enquadrar Jesus nesta lei do sábado, que não podia nem andar 1 quilômetro ou, não é, com um peso de 1 quilo para lá e para cá, já estava transgredindo a lei. Vamos avante? Vejam, para a gente entender o contexto do 7º dia, do sábado, portanto, o repouso absoluto em honra do Senhor. É a segunda parte aqui, Êxodo 31,
versículo 15. Este repouso no Senhor tem três dimensões, não é? Três dimensões. O repouso no Senhor para fazer aquilo que é próprio do que nós fomos criados. Fomos criados para louvá-lo, fomos criados para bendizê-lo, fomos criados para exaltá-lo e fomos criados para adorá-lo. Nosso repouso, nosso descanso em Deus é para isso. Para louvar a Deus, para bendizer a Deus, para exaltar a Deus, para adorar a Deus. É o nosso repouso. Por isso que a religião, não é, a comunidade eclesial se direciona, não é, a reconhecer os favores de Deus durante toda a semana. Ou seja, o homem diante de Deus, que é filho amado de Deus, coloca, né, e se coloca em estado oblativo de ação de graças. Reconhece que tudo que conquistou durante a semana com muito esforço, mas porque Deus permitiu. Deus lhe deu a saúde, Deus lhe deu a inteligência, a criatividade, a dinamicidade, o vigor. Deus lhe deu. Não é? E coloca em ação de graças por esse Deus que cuida, esse Deus que zela, esse Deus que protege dos males do dia a dia, que o próprio Jesus diz, cuidado com o dia da manhã, que ele traz o seu próprio mal. Número 2169. O propósito dele, a Escritura faz, veja, aliás, a propósito dele, a Escritura faz memória da criação. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Vejam, tudo foi criado. E Deus, de fato, viu que tudo era bênção. O que é criado pelas mãos de Deus, o que é criado pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, é bênção. Então nós, sobretudo na criação, não é? E são 3 criações, atenção aqui, 3 criações. A criação invisível, que nós chamamos de angelical, as criações visíveis, a criação humana, mundana, que é o mundo, e a criação humana, que somos nós. Dentro destas criações, a terceira criação é a mais excelente. Porque a própria expressão de Deus, e Deus viu que era muito bom. Veja esse superlativo, muito bom, não é? Dentro do qualitativo de bom. Veja que somos nós. E por isso que somos a bênção mais... Vamos criar uma redundância para entendermos a bênção mais excelente de Deus. Sou eu, Padre Levane, e é você, portanto. Né? Por isso que ele faz de tudo, para que nesse processo você fique curado, você fique liberto, você fique livre e protegido de todos os males, como ele nos ensina no Pai Nosso. Atenção! A 4ª parte do catecismo, que vamos estudar o Pai Nosso dentro dos seus 7 pedidos. 2170 diz assim: no dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. O dia de sábado. Deuteronômio 5,15. Primeiro, esse memorial não é apenas uma simples lembrança ou uma recordação, não é? Veja, saudosa. Não. Mas quais são as dimensões aqui do memorial? Primeiro,
primeiro, atualização na memória daqueles que caminham, vejam, que estão caminhando livre, não é? Porque o Deus que libertou é o mesmo Deus que criou. Então, essa liberdade me faz render um culto a Deus, que nós chamamos de ação de graças. Um louvor, se voltar para o Senhor. E entender que nós andamos embaixo da sua guia e do seu olhar, portanto, da sua mão de bênção. A primeira coisa. A segunda coisa, que é a conversão, vem dessa consciência. Não é? Foi Deus que me libertou. Mesmo eu rompendo a aliança com ele. Mas quando ele vai me restabelecer a aliança, ele recorda da aliança que fez, não é, a Abraão. Ao patriarca, ao nosso pai da fé. Né? E a terceira coisa é que nesta caminhada que somos herdeiros da promessa de Deus, né, nós sejamos também misericordiosos com os outros. Aqui é a dimensão da convivencialidade do relacionamento no dia a dia. Ser misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Se o nosso Pai é misericordioso, então ele é misericordioso porque ele me acolheu na sua misericórdia. E eu tive a experiência. Como eu fiz essa experiência da misericórdia de Deus, também eu faço com os outros, sendo dispensador dessa misericórdia diante de Deus. Não é? É magnífico. É magnífico. Que andarmos assim, caminharmos nesse deserto da vida, da nossa existência. 2171 diz assim: Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. Vejam só. E quem diz isso é Êxodo, capítulo 31, versículo 16. Não é? O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, aquilo que eu antecipei, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas. Veja, em favor de Israel. Toda essa memória, todo esse contexto, essa contextualização tem que estar claro no memorial. 2172, veja, o agir de Deus é modelo do agir humano. Que maravilha, né? O agir de Deus é modelo do agir humano. Não é? Um Deus que não é alienado. Um Deus, mas pelo contrário, um Deus que chama Moisés, não é? Na montanha de fogo, a sarça ardente, e diz: eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o seu clamor. E em Jesus é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Esse Deus que celebrávamos na sexta-feira da paixão, não é? O seu sacrifício, a sua entrega. E no domingo de Páscoa, domingo passado, a sua ressurreição por nós. Também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, veja, retome fôlego. Quem diz isso é Êxodo 23, 12. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. Vejam, não é? Quem diz isso é Neemias. Neemias, né, coloca esse contexto aqui. Neemias capítulo 13, versículo de 15 a 22. Depois, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Coloca, não é? É preciso, não é? A gente pontuar. Veja, e quem vive atualizando, vamos ver no segundo inciso, o domingo, por exemplo, está vivendo isso também.
né? Está dizendo que é bom trabalhar, dignifica, não é? Nós tiramos o sustento, mas o trabalho pode se tornar uma escravidão. A escravidão dos nossos vícios, escravidão das nossas ambições, né? Escravidão também da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. Veja, a escravidão do conforto, de uma vida que a gente, dependendo como a gente olha para ela, de uma vida que a gente diz que é a vida mais digna. Mas cuidado, como diz o dito, né? Tem gente que passa a vida todinha trabalhando para veja, guardar, juntar dinheiro, e no final dela gasta esse dinheiro todinho, né? Para assegurar a vida. Na verdade, trabalha para ganhar a vida, não é? E agora, veja, gasta a vida todinha, gasta o dinheiro todinho para também assegurar a sua vida. E depois se perde o sentido, né? Olha para trás e diz o que conquistamos. O que conquistamos de fato? Qual foi o sentido da minha vida? Eu vim para o mundo para quê? Para entrar nesse ciclo vicioso, terrível, não é? Está exausto, veja, de estar cansado totalmente, de estar estressado e não encontrar sentido nessas coisas. Vamos avante? 2173. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. É diferente, não é? A santidade. Porque ele disse, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno sentido a esta lei. E aqui, Marcos capítulo 1, versículo 28, João capítulo 9, versículo 16. Dar-nos com autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27. Então, o sábado, o dia do Senhor, é dia de fazer o bem. Sábado, o dia do Senhor, é dia de ser solidário. Sábado, o dia do Senhor, é dia de ser fraterno, misericordioso. É o dia de amar. E Jesus está fazendo isso. Fidedigno ao Pai. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia de sábado, fazer o bem, veja, de preferência ao mal. Salvar uma vida, de preferência a matar. Marcos capítulo 3, versículo 4. Não é? E depois, Mateus capítulo 12, versículos de 5. Depois, João capítulo 7, versículo 23. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou seja, o Cronos é uma criatura, o tempo é uma criatura de Deus. Marcos capítulo 2, versículo 28. Não é? Estarmos certos disso, estarmos convictos disso aqui. Tá bem? Acho que acredito dá tempo a gente ver uma parte desse segundo inciso, que é o dia do Senhor para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremos nele. Diz o Salmista 117, capítulo 24. A gente esses dias está rezando esse salmo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e neles exultemos. Aleluia! Não é? O subtítulo dentro desse segundo inciso é o dia da ressurreição. A nova criação. Né? E é bem oportuno a gente meditar, sobretudo nessa oitava da Páscoa, que 8 dias que a gente celebra apenas um dia, que é o domingo da ressurreição do Senhor. 2174. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, 2. Né? Está também para Mateus 28, 1. Lucas 24, 1. João 20, também 1. Enquanto o primeiro dia
o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação, o Gênesis. Não é? Que no início ele fez tudo. Enquanto o oitavo dia, que a gente pode pensar assim, o oitavo dia, que segue ao sábado. E aqui, Mateus 16, versículo 1, e Mateus 28, versículo 1. Significa, na nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo, para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Kyriake Kemera, dies Dominica, não é? O domingo, o dia do Senhor, o dia da salvação. E quem diz é São Justino, o apologeta. Ele diz: reunimos-nos todos no dia do Senhor, que é o dia do sol, porque é o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Veja as três dimensões aqui, não é? O dia do sol nascente que veio nos visitar, que é o dia da criação, não é? Que desceu a mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, mas reporta o Gênesis, que criou todas as coisas do nada, né? Criou do nada, sobretudo os firmamentos terrestres, celestes dos mares, não é? E que foi nesse dia que Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai, uma nova aliança para todos nós, para o mundo e a humanidade. O domingo, plenitude do sábado. Veja que maravilha, não é? O domingo é a plenificação do sábado. O sétimo dia, o sábado, o oitavo dia, o domingo. 2175. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigura, de alguma forma, algum aspecto de Cristo também. Nós sabemos que tudo foi feito nele, por ele e para ele. É isso que está dizendo aqui, não é? Santo Inácio de Antioquia. Ele está dizendo justamente isso, não é? E que Paulo já disse no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Veja, tem essa dimensão. 2176. A celebração do domingo observa prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar a Deus um culto. É próprio da nossa alma. Veja, ser elevada para Deus. Buscar as coisas do alto. Trazemos disso. A lei foi escrita no nosso coração. Não é? Esse culto que já vivemos interno é um culto agora que precisamos expressar. Um culto externo. Visível, público e regular sob o signo de seu benefício universal para com os homens. Não é? E aqui quem diz isso é São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Ele vai fundamentar isso. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar cada semana o Cristo, o Criador e o Redentor de seu povo. A missa semanal, a missa também cotidiana, o grande sacrifício é ali no altar, não é, que está o ponto ômega de todas as criações, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos parar por aqui, não é? E à tarde eu voltarei com mais uma aula para dar continuidade a partir do subtema a Eucaristia Dominical.
vamos ver, né? E terminarmos este artigo 3º para entrarmos, e com ele nós terminamos a primeira tábua, que vem esses 3 primeiros mandamentos, para entrarmos na segunda tábua, que tem 7 mandamentos. Tá certo? Você sabia disso? Então, vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a tarde, se Deus quiser.